O Oceano Atlântico, quando encontra a costa sul do Brasil no inverno, não se parece com água. Parece ferro forjado, cinza, inflexível e frio o suficiente para parar um coração em 3 minutos. Para Davi, essa era a única paisagem que ainda fazia sentido. Ele estava sentado na popa de um barco de abastecimento, com a mochila entre os joelhos, observando o litoral de Santa Catarina desaparecer na névoa. À frente deles, erguendo-se como um dente irregular do mar revolto, estava a Ilha dos Naufrágios. E coroando-a, um cilindro de pedra branca manchado de ferrugem. O Titã. Davi era um homem que passou a vida fugindo do silêncio. Ex-operador de radar da Marinha, fora dispensado por inaptidão psicológica após uma colisão na Baía de Guanabara que custou a vida de 3 homens. Davi estava de vigia. Davi pescou. Por 10 anos, o som de metal se amassando e sirenes estridentes ecoou em sua mente. Ele aceitara aquele emprego, faroleiro na rocha mais isolada do hemisfério, não porque quisesse salvar navios, mas porque queria estar em um lugar onde o ruído do oceano fosse alto o suficiente para abafar suas próprias lembranças. O Titã era um farol automatizado que havia apresentado defeito recentemente. O relatório oficial da Autoridade Marítima dizia que as baterias solares haviam corroído e o gerador de reserva havia parado de funcionar. Mas os pescadores locais de Laguna contavam uma história diferente. Eles sussurravam que a luz não havia falhado, ela havia mudado. Disseram que, durante as 3 noites anteriores ao apagão, o feixe de luz havia ficado vermelho. E disseram que o antigo faroleiro, um homem chamado Silas que morava na rocha havia 20 anos, não havia simplesmente ido embora. Ele havia sido reclamado. O capitão do arrastão, um homem supersticioso com mãos como couro curtido, recusou-se a atracar. Manteve o barco a 50 metros do cais de concreto, com o motor a roncar nervosamente. Nade daqui, gaúcho! Gritou o capitão por cima do vento. Não toco na pedra. Não com esta maré. Davi atirou a mochila no concreto molhado e saltou. O choque da água fria o atingiu como um tapa. Observou o barco de pesca virar e partir em alta velocidade, o capitão sem sequer olhar para trás. Davi estava sozinho. A subida até o farol foi um castigo. Os degraus eram talhados diretamente no basalto, escorregadio de algas e guano. À medida que Davi subia, o vento aumentava, uivando pelas fendas da rocha. Parecia humano. Parecia com as vozes que ouvia em seus pesadelos. Ele chegou à pesada porta de ferro dos aposentos do faroleiro, na base da torre. Estava destrancada. Lá dentro, o ar estava viciado, com cheiro de diesel, mofo e algo adocicado, como fruta podre. Davi largou a mochila e observou sua prisão. Um catre, um fogão a gás propano, um rádio de alta frequência que zumbia com estática e uma escrivaninha coberta de mapas. Sobre a escrivaninha estava o livro de registro da estação. Estava aberto. Davi caminhou até lá e olhou para a última anotação. Não era um boletim meteorológico. Era uma única linha, escrita com uma caligrafia trêmula que pressionara a caneta com tanta força que rasgou o papel. A água não está subindo. Está esperando. A primeira noite foi um teste de sanidade. O Titã era uma construção antiga, dos anos 1920, e rangia com o vento. A tarefa de Davi era consertar o gerador e fazer a luz principal, uma enorme lente de Fresnel do tamanho de um barril de cerveja, girar novamente. Ele subiu a escada em espiral até a sala da lanterna, seus passos ecoando na garganta oca da torre. Quando chegou ao topo, viu o problema. O gerador não estava travado. Tinha sido desmontado. Partes do motor estavam espalhadas pelo chão, meticulosamente dispostas em círculos concêntricos. E a lente? A lente estava coberta por uma substância espessa e preta. Davi a tocou. Era piche. Alguém havia cegado o farol deliberadamente. Davi passou as 6 horas seguintes limpando a lente e remontando o gerador. Trabalhou com uma intensidade frenética, as mãos engorduradas e sangrando, desesperado para trazer a luz de volta. Ele precisava da luz. Sem ela, a escuridão do lado de fora do vidro pressionava a torre como um peso físico.
Às 3 horas da manhã, o gerador engasgou e rugiu, ganhando vida. As engrenagens se encaixaram. A enorme lente começou a girar. O feixe de luz, um dedo branco e penetrante de Deus, penetrou na noite, cortando a névoa e varrendo o Oceano Negro. Davi estava na galeria, o vento chicoteando seus cabelos, e sentiu um momento de triunfo. Ele era o zelador. Ele era o guardião. Então, olhou para a água. O feixe de luz varreu o Recife Norte, um trecho traiçoeiro de rochas irregulares conhecido como cemitério de navios. No clarão da luz, Davi viu algo. Não era uma onda. Era um navio. Um velho barco de pesca estava perigosamente inclinado perto das rochas. Não tinha luzes de navegação. Estava à deriva, silencioso e escuro, direto para as pontas da ilha. Davi correu para dentro e pegou o sinalizador de emergência. Voltou correndo para o parapeito e disparou um sinalizador vermelho para o céu, gritando contra o vento: "Virem-se! Virem-se!" O sinalizador explodiu, iluminando a cena com um vermelho infernal. O barco de pesca não virou. Não deu ré nos motores. Derivava inexoravelmente para frente até que craque. O som do casco atingindo o Recife foi mais alto que a tempestade. Davi assistiu horrorizado enquanto o barco se desintegrava. Esperou que a tripulação saísse correndo. Esperou pelos botes salva-vidas. Não havia nenhum. O barco simplesmente se partiu e desapareceu sob as ondas. Nenhum sobrevivente. Nenhum corpo. Era como se o barco estivesse vazio. Davi ficou ali parado, tremendo, com a pistola de sinalização fumegando na mão. Correu até o rádio e acionou o microfone. "Mayday, Mayday. Aqui é a estação Titã. Embarcação encalhada no Recife Norte. Possíveis vítimas. Solicitando assistência imediata." Estática. Então, uma voz cortou o ruído branco. Não era a guarda costeira. Era um sussurro baixo e distorcido. Não havia barco, Davi. O cemitério de naufrágios só aceita o que já está morto. Davi se virou bruscamente. A sala de rádio estava vazia. Na manhã seguinte, o oceano estava calmo, sem revelar nada. Davi desceu até o Recife Norte na maré baixa para procurar destroços. Ele esperava encontrar madeira, redes, talvez corpos. Não encontrou nada. Nem madeira. Nem manchas de óleo. As rochas estavam limpas. Davi começou a duvidar do que via. Teria ele alucinado o naufrágio? O isolamento já estaria lhe corroendo a mente? Ele voltou para a torre, com a cabeça latejando. Ele foi até o porão para verificar o estoque de água potável. O porão era um espaço úmido e apertado, escavado na fundação. Enquanto movia as caixas de comida enlatada, sua bota bateu em uma pedra solta no chão. O som era oco. Davi se ajoelhou e levantou a pedra com um pé de cabra. Embaixo dela não havia terra, mas uma caixa de madeira envolta em lona oleada. Dentro, dezenas de relógios. Rolex, Ômega, Cássio digitais baratos. Havia alianças de casamento. Havia carteiras encharcadas de água salgada e ressecadas. E no fundo da caixa, um livro razão. Davi abriu o livro razão. Não era um registro de manutenção. Era um registro de saques. 12 de setembro. Santa Maria. 4 caixas de eletrônicos. 2 correntes de ouro. 4 de outubro. O Andarilho. Caixa registradora recuperada. 100 sobreviventes. Davi percebeu com um sobressalto nauseante que Silas não tinha sido apenas um guarda. Ele tinha sido um saqueador. Ele apagava as luzes para atrair navios para os rochedos e depois saqueava os destroços. Mas a última anotação no livro razão era diferente. Não estava na letra de Silas. Estava escrita em letras de forma grossas, cor de carvão. "Vim buscar meu relógio." Davi largou o livro. Olhou para a coleção de relógios. Um deles, um relógio de bolso prateado, modelo da Marinha, com um mostrador rachado, pareceu-lhe familiar. Davi pegou-o, virou-o. Gravadas na parte de trás estavam as iniciais.
R.M. Rafael Mendes. O nome do capitão do navio com o qual Davi colidira 10 anos atrás. O homem que Davi matara. Davi prendeu a respiração. Este relógio não deveria estar ali. Aquele navio afundara no rio, 1000 quilômetros ao norte. Uma corrente de ar frio invadiu o porão. A lâmpada acima da cabeça de Davi piscou e estourou. Na escuridão, Davi ouviu o som de passos na escada em espiral acima dele. Tum! Arrastar! Tum! Arrastar! Botas molhadas! Botas pesadas! Davi recuou rapidamente, pressionando-se contra a parede de pedra fria. Os passos desciam. A porta do porão rangeu ao abrir. A porta do porão não se abriu de repente. Foi empurrada com tanta violência que a poeira se espalhou pelas vigas do teto. Davi recuou apressadamente para as sombras atrás de uma pilha de caixas apodrecidas, agarrando o pesado relógio de prata na mão esquerda e um pé de cabra enferrujado na direita. Um feixe de luz amarela cortou o ar úmido. A figura que o empunhava entrou na sala. Era um homem gigantesco, envolto em uma capa de chuva rasgada e manchada de óleo, com cheiro de peixe morto. Sua barba era um emaranhado denso de fios cinzentos. Era Silas, o homem que os pescadores disseram ter sido reclamado. Ele não estava morto. Estava selvagem. Sinto o cheiro da culpa em você, garoto, disse Silas com a voz rouca. Silas ergueu um arpão. Disparou. A lança de aço atingiu a caixa a centímetros da cabeça de Davi. Davi avançou, brandindo o pé de cabra. A barra de ferro atingiu o pulso de Silas com um estalo horrível. Silas rugiu, mas não recuou. Davi disparou em direção às escadas. Ele desceu correndo a escada em espiral. Não olhou para trás, mas ouviu Silas atrás dele. Tum! Arrasto! Davi chegou ao segundo patamar, a sala de serviço, e bateu com força a pesada porta de aço. Girou a trava no exato momento em que um peso enorme se chocou contra o outro lado. Abra! Gritou Silas. Você acendeu a luz. Eles não conseguem se alimentar se não enxergarem no escuro. Davi recuou, com o peito arfando. Precisava de uma arma. Olhou em volta da sala de serviço. Foi até a janela. A tempestade havia se intensificado. Lá embaixo, nas águas negras e revoltas do cemitério de navios, Davi viu luzes. Não o brilho fantasmagórico de um destroço, mas o piscar nítido e rítmico de uma lâmpada de sinalização. Traço ponto traço. Traço traço. Quilômetros. Davi pegou os binóculos da estação. Ele focou na água. Um navio estava posicionado logo além das ondas. Não era um arrastão de pesca. Era uma lancha elegante, de casco preto, navegando às escuras, exceto pela luz de sinalização. Silas não estava apenas vasculhando destroços aleatórios. Ele era o limpador de uma quadrilha de contrabando. Mas algo tinha dado errado. Silas começara a afundar navios que não faziam parte do plano. E o relógio? O relógio com as iniciais de Rafael Mendes. Davi ficou olhando para ele. Olhou para o mapa na parede. Era um mapa do giro do Atlântico Sul. As correntes giravam num enorme vórtice anti-horário. Detritos do rio podiam flutuar para o sul, impulsionados pela corrente do Brasil, acabando por ficar presos nos redemoinhos em torno de Santa Catarina. Davi não tinha sido assombrado por um fantasma. Ele tinha sido assombrado pela geografia. A costa dos ossos era um esgoto. Tudo o que o Atlântico engolia acabava por chegar ali. Clang! A roda da porta de aço começou a girar. Silas tinha uma chave. Davi subiu correndo o último lance de escadas até a sala da lanterna. Ele entrou na cúpula de vidro. Estava no topo do mundo. Olhou para o navio negro. Eles estavam usando a luz para navegar pelo canal. Estavam chegando à ilha. Davi percebeu que estava preso entre dois monstros. Abaixo dele, um louco. Lá fora, uma tripulação de criminosos. Davi pegou uma chave inglesa pesada. Ele olhou para a engrenagem de rotação da lente. Se a travasse, o feixe pararia. Um feixe estacionário era um sinal universal de socorro. Mas também o cegaria. O piso da escotilha vibrou.
Silas estava martelando nele. Davi ergueu a chave inglesa, mas então viu um reflexo no vidro. Silas não estava mais martelando. Silas havia saído para o corrimão externo de manutenção. Ele estava escalando a parte externa da cúpula de vidro. Uma mão ensanguentada e nodosa golpeou o painel de vidro. Os olhos de Silas estavam arregalados, revirando em loucura. Ele ergueu o arpão. Não mirou em Davi, mas na lente. Craque! A lança de aço estilhaçou o painel de vidro e perfurou a lente de Fresnel. O som foi como uma bomba. Milhões de fragmentos de vidro explodiram para fora. O feixe de luz se fragmentou e se extinguiu. A escuridão caiu sobre o titã instantaneamente. Davi jazia no chão, com os ouvidos zumbindo. Silas escalou o buraco irregular, o vento e a chuva açoitando seu casaco. Ele ficou parado na escuridão, iluminado apenas pelo brilho fraco e rítmico da lâmpada de sinalização do navio. Agora, sussurrou Silas, erguendo um pesado gancho de ferro. Agora estamos todos no escuro. Davi recuou rapidamente, sua mão roçando a pistola de sinalização. Vazia. Silas deu um passo à frente. O colecionador quer uma alma, Davi. Ele não se importa de quem seja. Davi olhou por cima do ombro de Silas, para fora da janela quebrada. O navio preto havia parado. Estavam lançando um bote Zodiac. Davi tinha segundos. Precisava colocá-los um contra o outro. Silas! Olha! Davi apontou o sinalizador vazio para os tanques de combustível na passarela da galeria, do lado de fora. O colecionador não está aqui pelos relógios. Ele está aqui para queimar a torre. Ele quer apagar o cemitério de naves. Era uma aposta desesperada. Mas a lealdade de Silas à ilha era mais forte do que seu ódio por Davi. Silas congelou. Queimar. Silas gemeu. Olha! Eles têm tochas. Silas se virou e saltou de volta pela janela quebrada, desaparecendo na tempestade. Davi correu para a beirada. Silas estava descendo pelo cabo do para-raios. Ele estava indo em direção ao cais. Davi percebeu que não era mais o guardião. Ele era a isca. Davi deslizou pelo corrimão interno. Tiros estalavam como fogos de artifício lá embaixo. Misturados aos disparos, ouviam-se gritos. Silas estava lá embaixo, atacando o vírus alienígena que havia pousado em seu cais. Davi chegou ao térreo. A pesada porta de ferro estava escancarada. Davi rastejou até a soleira. O bote Zodiac balançava contra o pier. 3 homens com equipamento tático tentavam manter o perímetro. Silas se movia entre as rochas como um caranguejo. Esqueçam o velho. Vão para a torre. Gritou um quarto homem, o colecionador. Davi recuou. Se encontrassem o livro Razão, o matariam. Davi olhou para o gerador a diesel. Ao lado, estavam os tambores principais de combustível, 500 galões de diesel. O Titã estava inoperante. Mas o fogo era visível a quilômetros de distância. Davi pegou um galão de combustível. Derramou-o no chão. Ouviu passos na brita lá fora. Davi subiu o primeiro lance de escadas. Acendeu um fósforo. Ei! Gritou o mercenário. Davi largou o fósforo. Zumbido. O ar pegou fogo. O diesel explodiu com um estrondo concussivo. As chamas lamberam as paredes. O colecionador e seu mercenário correram de volta para a porta. Mas o fogo atingiu os tambores principais. Davi se virou e subiu correndo as escadas. A torre agora era uma chaminé. Ele chegou ao mezanino bem na hora da explosão. O Titã estremeceu. Uma língua de fogo subiu pela escadaria central. Davi olhou para baixo. O colecionador e o mercenário cambaleavam em direção às rochas, suas roupas fumegando. Mas das sombras, Silas emergiu. Ele mancava, mas ainda se movia. Silas agarrou o colecionador pela lapela. Silas não o golpeou. Simplesmente o empurrou. O colecionador cambaleou para trás, caindo nas ondas revoltas. O peso do casaco o arrastou para baixo. O mercenário correu para o Zodiac e acelerou o motor, desaparecendo na escuridão.
Silas observou partir. Então, o velho olhou para Davi. Silas ergueu a mão boa. Virou-se e caminhou em direção aos penhascos do Recife Norte. Não parou na beira. Deu um passo para fora, desaparecendo na névoa. Davi estava sozinho. O fogo ardia abaixo dele. Sabia que teria que descer pelo cabo do para-raios. Mas primeiro, pegou o relógio de prata. RM o oceano carregara aquele relógio por milhares de quilômetros para lhe dizer que nada jamais se perde de verdade. Davi ergueu o relógio sobre o parapeito. Eu te entendo, sussurrou Davi. Deixou-o escorregar dos dedos. Caiu limpo nas águas profundas. Davi agarrou o cabo de cobre e começou a descer. A guarda costeira avistou o incêndio a 30 quilômetros de distância. Chegaram ao amanhecer e encontraram o Titã reduzido a uma ruína fumegante e oca. Encontraram Davi sentado no cais, enrolado em um cobertor de sobrevivência. Onde está o faroleiro? Perguntou o capitão. Davi olhou para o oceano. A tempestade havia passado. Ele se demitiu, disse Davi. Eu sou o faroleiro agora. Davi não ficou na ilha. O farol foi desativado. Mas Davi não fugiu. Mudou-se para uma pequena cidade litorânea. Passava os dias consertando rádios de barcos. Já não tinha medo do silêncio. Sabia que o oceano não era um monstro. Era apenas um espelho. Ele não era o homem que piscava. Era o homem que sobreviveu ao incêndio.